Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, Copa do Brasil, pois é o torneio mais democrático do país. Vez ou outra, aquela zebrinha que tem diminuído cada vez mais, né? Quanto mais milionário ficou o campeonato, a Copa do Brasil, quanto mais milionária ficou, menos as zebras aparecem. Mas esse ano de 2025 tá interessante, tá bem interessante. Nós temos aí, por exemplo, Alagoas, salve, salve Alagoas, com 2 representantes CRB, CSA, será que vão adiante? Tem o Retrô, se o Sport fez vergonha, o Retrô não fez não, tá nas oitavas de final, olha, tirando muitas vezes aí, times de Série A, hein, com orçamento muito maior. Vamos no palpitômetro do Dois Toques pra gente aqui junto, né? Vamos lá, quero saber a opinião de vocês, vocês colocam aí no chat, vocês coloquem também no chat de estreia desse vídeo quem são os favoritos. E eu vou dar aqui a opinião da equipe Dois Toques, tá certo? Vou começar, ó, vale dizer que nós temos 3 grandes clássicos, tá? Um clássico quentíssimo estadual, Corinthians e Palmeiras, né? 2 clássicos do futebol brasileiro, Fluminense Internacional, Flamengo e Atlético Mineiro. Um jogo que já marcou jogos importantes em âmbito sul-americano, 1993, 2024, Botafogo e Bragantino. Agora é Red Bull Bragantino, né? Jogo de Série A. Jogo de Série A e jogo de G6, né? Jogo de Série A e jogo de equipes que estão no bloco da frente, também interessante. E aí nós temos confrontos entre equipes de Série A e equipes de Série B ou Série C, que é o caso de Vasco e CSA, Cruzeiro e CRB, Bahia e Retrô, e São Paulo e Atlético Paranaense. Em tese deram mais sorte, né? Mas só em tese. Eu vou explicar por quê. Vamos lá. Primeiro confronto para a gente fazer o palpitômetro do Dois Toques. Botafogo e Red Bull Bragantino. De um lado, uma equipe que vê a Copa do Brasil quase que como inimiga íntima. Não, Botafogo e Copa do Brasil parece água e óleo, é impressionante. Mas o time do Botafogo, que nunca, como é que eu posso dizer, nunca nessa gestão do John Textor, nunca tornou a Copa do Brasil como prioridade. Não dá para dizer que o Botafogo priorizou a Copa do Brasil. Ano passado priorizou o Brasileirão e a Libertadores. Ano retrasado, priorizou o Brasileirão. Não levou o Brasileirão, Copa do Brasil sambou fora nos pênaltis para o Furacão, mas esse ano há uma tendência de valorização das Copas dentro do Botafogo, né? E aí a Copa do Brasil aparece como uma grande oportunidade para faturar e conquistar uma taça que o Botafogo ainda não tem. Ano passado ganhou a Libertadores, que não tinha, esse ano a Copa do Brasil é menina dos olhos do Botafogo. O Red Bull Bragantino é aquele time que vai indo até onde der. Não tem grandes pretensões na temporada. O campeonato revelou uma possibilidade que até o início da temporada não aparecia. Campeonato Paulista ruim do Red Bull Bragantino. A Copa do Brasil do Red Bull Bragantino tem sido também nas coxas, né, no sufoco. E no Campeonato Brasileiro chegou lá em cima, uma campanha muito boa e agora não vence alguns jogos, né? Então, para o Red Bull Bragantino, quanto mais longe chegar, melhor, tá? Mas eu vejo o Botafogo com mais condições de se classificar tanto no Newton Santos como também em Bragança Paulista. Principalmente devido a o Red Bull Bragantino ser um time que não coloca pressão dentro de casa, né? Não tem uma torcida gigantesca, não tem uma torcida que apoie, o estádio é muito acanhado e não é um estádio que cause um impacto nos seus adversários. Time por time ali. Acho o Botafogo levemente superior por conta das peças. O Campeonato Brasileiro, o Bragantino está na frente do Botafogo, vale dizer isso. Tem um jogo a mais, mas está na frente, né? Para você passar, você tem que ganhar, né? E o Botafogo está com um problema aí, não consegue vencer em casa nos últimos 2 jogos, não venceu. Então hoje vai ter o apoio da sua torcida, a torcida do Botafogo fez promoção, o Botafogo fez promoção para sua torcida, né? E é possível que tenhamos um público hoje interessante no estádio Newton Santos para uma terça-feira. Então meu palpite é Botafogo classificado contra o Red Bull Bragantino. Agora vamos para o clássico estadual, Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras é muito favorito pela situação de Campeonato Brasileiro, né? Tá na Libertadores, o Corinthians
fez uma péssima Sul-Americana. Todavia, vou trazer o contraponto aqui, o Palmeiras na Copa do Brasil também não tem tido muita sorte, seja no sorteio, ano passado saiu para o Palmeiras nas oitavas, costuma ser eliminado sempre pelo São Paulo, né, em Copa do Brasil, e esse ano mais uma vez um adversário regional. Olha, vocês vão talvez dizer, pô, Guilherme, tá sem critério, mas eu acho que o Corinthians vai se classificar, o Palmeiras fica fora da Copa do Brasil. O Palmeiras é mais time, só que o Corinthians cresce nesses momentos de confrontos gigantescos, né? O Corinthians já foi campeão em cima do Palmeiras, jogando no Allianz Parque, vencendo, e aí ganhando, segurando 0-0 na sua arena. Eu apostaria no Corinthians, é o meu palpite para essa classificação, mesmo que o Palmeiras esteja muito melhor em todos os sentidos. Clássico é clássico e o Corinthians tem se dado bem contra o Palmeiras esse ano. Bom, vou para mais um clássico aqui. Vamos começar com os confrontos só de Série A, né? Fluminense e Internacional. O Fluminense está em queda. O Internacional estava em ascensão, empatou com o Vasco. Confronto talvez muito equilibrado, mais equilibrado de todos, por conta do momento das duas equipes, né? Que é semelhante. Apesar do Fluminense ter perdido 4 partidas seguidas, eu ainda acho o time do Fluminense com muito potencial para eliminar o Internacional. O torcedor tricolor lembra da Libertadores de 23, é claro, não tem como esquecer. E o torcedor do Internacional se apega aí nesse modelo de jogo do Roger Machado, que tem tirado o Internacional de algumas sinucas de bico e entrado em ascensão em algumas partes das últimas temporadas. Foi assim no ano passado, o Internacional muito mal, com o Roger ascendeu, e esse ano, quando parecia que o Inter ia sucumbir, o Roger dá um jeito de ascender, aí classifica na Libertadores em primeiro, e agora emendou 3 vitórias seguidas, teve um empate contra o Vasco, mas eu coloco como favorita a classificação o Fluminense. Acho que o Internacional vai dar aquela peidada na farofa no final das contas. Outro confronto, Galo e Flamengo. Galo e Flamengo. O Flamengo tem feito do Atlético Mineiro freguês aí nos últimos anos, né? Bastante freguês, seja a Copa do Brasil, tudo que é confronto, Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem vencido o Atlético Mineiro, seja na Arena do Galo, seja no Maracanã, venceu o final de Copa do Brasil no ano passado, mas eu acho que o Galo fez um bom jogo contra o Flamengo no último domingo. O Flamengo se valeu ali da bola parada para vencer, tem mais recursos, né? Mas eu acho que vai dar Galo, vai ser a vingança do Galo. Meu palpite é Galo segurando resultado no Maracanã e na sua arena tentando decidir. Tô achando que leva nos pênaltis, hein? O Galo leva nos pênaltis, da mesma forma na Sul-Americana. Acho que o Galo passa esse jogo para cima do Flamengo. E é aquilo, o BAP deu muita certeza da prioridade do Flamengo nessa temporada, né? Até a escalação de time misto na Libertadores, a gente viu com o Felipe Luiz na derrota para o Central Córdoba que o Flamengo teve, né? Então, é algo que tem marcado a trajetória do BAP como presidente. Priorizar o Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o Flamengo passou na Libertadores, está nas oitavas de Copa do Brasil, mas há uma priorização do Campeonato Brasileiro por parte da diretoria do Flamengo. Então, uma eliminação na Copa do Brasil. O Flamengo já foi campeão da Copa do Brasil ano passado. O Flamengo está aí há 4 anos sem ganhar o principal campeonato do país. Então, esse ano o Flamengo está se debruçando sobre o Brasileirão. Talvez nem lamente tanto essa eliminação na Copa do Brasil. Acho que vai dar Galo, hein? Bom, o outro confronto, agora a gente vai de confrontos de times de Série A contra divisões inferiores. Vou começar aí pelo Bahia. Bahia é extremamente favorito, tá? Bahia tem feito boas Copas do Brasil, tem chegado aí às quartas, já chegou à semi. Vejo o Bahia bem favorito diante do Retrô, tá? Tem que abrir o olho, porque é um time muito bem treinado, o Retrô é um time esperto, jogadores experientes, mas o Bahia está muito à frente, tá muito à frente. O momento do Bahia é bom, mesmo com a eliminação na Sul-Americana. O Bahia é um time muito consciente do que pode fazer na sua temporada e acho que vai chegar pelo menos nas quartas de final da Copa do Brasil, depende do sorteio, né? Mas o Bahia é muito favorito. Não vejo muita possibilidade de o Retrô resistir. Diferente de confrontos como CSA e Vasco. Ah, mas o CSA é da Série C. Mas o Vasco vive um momento bem complicado. Acho o Vasco favorito. Vejo o Vasco com muita possibilidade de chegar
até as quartas de final. E o Vasco tem dado sorte, né? Ano passado chegou à semifinal, mesmo com um time ruim. O Vasco chegou à semifinal por conta dos confrontos que foram ajudando. Eram confrontos contra equipes inferiores. Mais uma vez o Vasco dá sorte no sorteio, pega o CSA, bravo, valente, acho que vai valorizar muito esses dois jogos, todavia vejo o Vasco com plenas condições de chegar às quartas de final, mesmo não vivendo um momento razoável aí com o Fernando Diniz. Não é nem razoável, o momento é péssimo, né? Mas acho que a classificação na Copa do Brasil pode amenizar a situação vascaína e botar dinheiro no cofre. O Vasco precisa muito, muito. Bom, Cruzeiro e CRB também, outro confronto bem desigual, né? O Cruzeiro vem num momento fantástico, o CRB na Série B não tá sobrando, mas é claro que a equipe alagoana quer chegar o mais longe possível, né? É muito interessante. Quanto mais der para sonhar, melhor. Mas o Cruzeiro favorito, assim, disparado, não acho que vai ter muito problema também em resolver essa partida até no primeiro jogo, né? E aí nós temos São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo é aquele time que vence sem encher os olhos, e o Atlético Paranaense é aquele time que muitos imaginaram que na Série B poderia ter um acesso tranquilo. Isso não está acontecendo, né? O foco do Atlético Paranaense claramente é subir. Ele precisa subir. Vai ser um desastre se o Furacão não subir para a Série A no ano que vem. Então eu acho que dá São Paulo, até porque se tiver que priorizar, o Furacão vai priorizar o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas vai ser um confronto mais disputado para mim do que, por exemplo, Cruzeiro e CRB, Bahia e Retrô. Mas eu vejo São Paulo e Atlético Paranaense como um confronto mais equilibrado, muito por conta também do momento que o São Paulo está vivendo, que é um momento bom, mas ainda sem as suas estrelas, né? Acho que da São Paulo, é claro, o palpitômetro é São Paulo. Então, os classificados no palpite dos toques, ó, depois a gente faz a conferência, né? Botafogo, Corinthians, Fluminense, Atlético Mineiro, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Bahia, tá certo? Fico por aqui, até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.